uma nova contratação que ainda esta semana pode ser anunciada. Mais de 100 milhões de reais. É uma contratação difícil, pouco tempo de Europa, mas de repente pode dar certo, o PVC? O Abel gosta do Arias. Não, de dar certo assim, de conseguir, eu digo, né? Porque o Arias sai do Brasil muito valorizado pelo que vinha fazendo era tido ali como um dos principais jogadores do futebol brasileiro naquele momento. O Flamengo também observa o Arias, a informação que vem do Rio de Janeiro. Entre Palmeiras e Flamengo, acho que o Flamengo tem mais cacife, dinheiro para contratar o Arias do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem uma negociação anterior com o staff dele, pode ser um fator. Mas não entendo que o Palmeiras não vai pagar 100 milhões pelo Arias. O Palmeiras só vai contratar o Arias se o Wolverhampton facilitar a saída dele. Talvez esse momento ajude com o time mal, com ele ainda não tendo vingado. Pode ser que o Arias decida que quer voltar para jogar, não quer saber do dinheiro nesse momento e aceite vir por um dinheiro menor. Mas eu acho que tem outras. Eu acho que tem Matheus Pereira, que é um jogador que o Palmeiras tentou negociar esse ano também, que pode tentar negociar de novo. Mas precisa de um meia. Sim. E o Arias é um jogador que está naquela fase ali de experiência de 27, 28 anos. É uma fase que geralmente jogadores estão no auge hoje em dia. Musetti, John Arias no Palmeiras agregaria muito esse time que teve dificuldades nesse meio de campo, né? Considerando ali não só uma posição, mas perdeu o Evangelista, aí o Andréas mudou de função, o Veiga já não é o Veiga de outrora. John Arias cairia muito bem nesse time do Palmeiras? Com certeza, Lu. Eu acho que o Palmeiras precisa tomar uma decisão sobre essa montagem do meio campo. Eu acho que o Andréas, muito por conta da ausência do Evangelista, se firmou ali como um camisa 8, mas o Palmeiras poderia olhar para essa posição, trazer ali o novo Lucas Evangelista, que em breve vai estar à disposição, para que o Andréas fosse esse meia. E aí poderia alternar com o Rafael Veiga. Mas o Arias seria um grande reforço e a situação do Wolverhampton é horrível. São 8 derrotas consecutivas. Eles têm 2 pontos na Premier League. Então, talvez seja um momento oportuno para essa oportunidade de mercado que o PVC citou. E aí, na hora de negociar, se for para negociar, se tiver Flamengo e Palmeiras nessa busca pelo Arias, talvez o Palmeiras possa ter alguma vantagem, não pelo aspecto financeiro, mas pelo Arias poder se entender como titular do Palmeiras, o que seria mais difícil no Flamengo do De Arrascaeta. Então, eu pensei nisso também, né? Para ele jogar, o Palmeiras é um lugar talvez mais promissor aí do que o Flamengo, porque no Flamengo a concorrência é maior e você tem o Arrascaeta. O Arias hoje com 28 anos. O Palmeiras que fez contratações, PVC, pensando mais num futuro, né? Em possibilidades de revenda e tudo. Talvez o Arias seja o jogador pronto que está faltando ao Palmeiras, como foi o que o Flamengo fez nessa janela, trazendo jogadores prontos que logo já chegaram e já deram resposta. Não, ele é pronto. Ele é um jogador para chegar e jogar. E não falta um cara assim pronto nesse período de reformulação do Palmeiras? Eu não acho que falta um jogador por ser pronto, Luiz. Eu acho que falta um jogador para jogar na função do Veiga, mesmo que você não tenha. Tá. Mesmo que você não use. Quer dizer, por exemplo, o que você ia montar o time? O time estava jogando com 2 pontas de lança, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Flaco Lopes vindo jogar como meia. Só que o Lopes não é meia. Ele é um atacante que jogou como 10. O Paulinho também, mesma coisa. Ele é um atacante que vai ser o segundo homem de frente junto com o Vitor Roque. Pode funcionar muito bem, mas alguém tem que parar a bola. Tem um momento do jogo em que você precisa botar o pé em cima da bola. E tem jogos que você precisa rechear mais o meio. Aí você vai ter Lucas Evangelista, digamos que o Aníbal volte a jogar bem. Aníbal, Lucas Evangelista, Andréas Pereira. Mas tá aí o Veiga. O Veiga, que era o Veiga do time bicampeão brasileiro do 22 e 23, esse cara falta. O Veiga faltou em 22, né? O Veiga machucou em 22, o Scarpa era esse 10. Mas você tinha Scarpa e Veiga, mais um cenário. Você vai ter o Veiga que tá passando um pouquinho, né? É importante ainda, mas ele tem proposta do Grêmio, tem chance de sair, tem chance de ficar, precisa de mais um. Quem é esse mais um? É o Andréas? Pode ser o Andréas, mas o Andréas não é o segundo volante. Se você tiver o Andréas como meia, você precisa de um outro segundo volante. Então, tem uma composição de elenco que precisa de mais um meio-campista. Um meio-campista pensador, tipo o Matheus Pereira. O Arias é mais ofensivo do que isso, mas o Arias é um jogador que vem, compõe, organiza. O Palmeiras não vinha contratando jogadores de 28 anos. Neste ano contratou um pouco mais.
E vai ter pode ter alguém que chegue de 28, de 27, de 29 anos para rechear o meio-campo. Acho que vai ser uma necessidade. Ano passado contratou o Felipe Anderson, que já era mais de 30, já era um jogador mais experiente, mas não tem sido a tônica da filosofia de contratações do Palmeiras, né? Até pensando num poder de revenda também. Então, como foi o caso do Richard Rios, né? Um jogador que chegou, jogou, né? Fez a diferença, e aí o Palmeiras vendeu depois e ganhou um dinheiro em si. Porque envolve uma informação do Palmeiras que você tem. Porque o Jackson perguntou assim, André, Lomba renovou com o Palmeiras? Porque ontem foi o Francisco De Laurentiis, dando crédito aqui na nossa ESPN, soltou que o Palmeiras fez uma proposta de renovação para o Marcelo Lomba e gerou muita controvérsia nas redes sociais, porque você vai oferecer uma renovação para o Lomba, aí você tem o Everton, tem o Carlos Miguel, e aí isso gerou a especulação que o Everton, de fato, está deixando o Palmeiras. Se você vai renovar com o terceiro goleiro, então você vai abdicar de um. Então, no caso, seria o Everton, que tem o interesse do Grêmio. Mas, antes de você entrar nesse detalhe, eu quero que você solte a bomba, a informação sobre Abel Ferreira. Ele vai assinar, tá tudo certo para renovar com o Palmeiras. O que você tem de detalhe da renovação do Abel Ferreira com o Palmeiras, André Hernan? O Abel, ele tá... o Palmeiras já tem todo o anúncio já feito, já está tudo preparado, esse material e tal. Isso aí já tá pronto a partir do momento que ele deu o sinal positivo. Isso foi antes do Mundial, né? Então o Palmeiras está só esperando o ok das assinaturas para soltar o comunicado. O Palmeiras vai fazer isso automaticamente, assim, né? Uma fonte bem boa me diz que poderia acontecer isso hoje. Hoje? Hoje, dele assinar. Dele assinar e já anunciar. Caramba. E já tá pronto. Tipo assim, tá pronto o anúncio. Assinou, temos a confirmação da assinatura. Beleza, assinou certo. Físico ou eletronicamente, pau. Já manda o anúncio nas redes sociais e tal. O anúncio tá pronto. Cacete. Né? E assim, esse contrato não tem multa, não tem aumento não tem multa, não tem aumento de salário e não tem aumento de premiação. Tá. Então é um contrato que já está feito. O Abel mesmo fala assim, a palavra vale mais do que a assinatura, mas claro que, né, vamos colocar tudo as claras aqui, precisa ter uma assinatura, que seja eletrônica. E o Abel deve ir embora para Portugal nos próximos dias. Passar umas férias ali, né? Descansar. O Abel está bem cansado. Essa temporada foi bastante desgastante para o Abel. O Abel está esgotado mesmo, assim, mentalmente, fisicamente, depois de uma temporada que foi difícil, não só pelo fato de você ter remontado um time, mas também de você ter chegado em decisões e não ter tido êxito. Então, assim, e aí você ter aquela queda de rendimento e, assim, todo mundo dentro do Palmeiras, desde comissão técnica, desde jogadores, principalmente jogadores, falam, cara, o time caiu de rendimento na hora errada. No momento que precisava ser efetivo, o time teve uma queda de rendimento. E assim, as explicações são as mais variadas. Desde, foi pontual, foi um jogo e aí o time perdeu um pouco da confiança. Vários fatores. O time parou de jogar. Sim. E a responsabilidade, todo mundo sabe, a Leila já externou isso, e boa parte da torcida do Palmeiras tem essa noção, a crítica em cima da comissão técnica. E acabou que deu uma esgotada isso no Abel. O Abel tá bem cansado, então agora ele vai dar um off do futebol. O Abel vai dar um off total do futebol. Vai lá para a cidade dele, lá para Nefiel, vai ver a mãe, familiares mais próximos, amigos e tal. E aí depois vai voltar recarregado aí para seguir essa trajetória no Palmeiras. E repito, esses pormenores aí de assinatura pode acontecer hoje, pode acontecer durante a semana, pode ser que ele vá até embora para Portugal. E volte ainda sem assinar ainda. Não, mas ele assina no celular, pô. Aquele assinatura digital, não é? Assina lá e pronto, e deu e anuncia. Óbvio que o Palmeiras quer fazer isso antes das férias mesmo, assim, sabe? Quer fazer isso logo, matar logo isso essa semana. Mas tá lá, tá pendente e isso pode acontecer a qualquer momento. Batemos
um monte de like aqui, André Hernan, então daqui a pouco você vai soltar aquela informação, porque o Bruno Andrade, o Abel, ele vai passar as férias aí em Portugal, então você vai marcar um café com ele, né? Você vai marcar Ele não quer saber de futebol. Não vai nem um papinho com o Bruno Andrade lá, não? Não quer saber. Pádel, uma partidinha de pádel. Pelo amor de Deus. Andar de motocicleta, ele que coleciona carros velhos, carros históricos, motocicletas, etc, etc. Vai pro norte do país, como disse o Hernan. Enfim, só para complementar, mas o Hernan já matou toda a charada, já passou todas as informações. Mas basicamente é dizer que, também conversando com pessoas ali do entorno do Abel de ontem para hoje, o Hernan falou bem do pode ser hoje a assinatura. Eu vou um pouquinho além, o que me disseram é que essa assinatura vai ser essa semana, e aí pode ser hoje, pode ser amanhã, mas é claro que essa renovação, essa assinatura no caso, né, porque a renovação tá fechada tem 2, 3, 4 semanas já, a gente tem dito isso com frequência aqui no Fala Fonte, inclusive todos os dados, né, mais 2 anos de contrato, não tem multa nem para ele, nem para o Palmeiras, o mesmo salário, enfim, etc, 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 então essa assinatura acontece essa semana, consequentemente o anúncio, como disse o André Hernan, reforçando, o Abel ainda está no Brasil, não veio para Portugal para passar o seu período de férias, mas está no Brasil, e essa assinatura, como o André Hernan disse, até pode ser eletrônica, mas acredito que seja física, até aproveitando o fato de o Abel ainda estar em São Paulo, ainda estar no Brasil, até para a renovação e a comunicação, o anúncio ser o mais, enfim, bonito possível a favor do Abel e a favor do Palmeiras, enfim, então essa renovação terá a assinatura do Abel Ferreira. E aqui, assim, até reforçando aqui, ó, mandei de novo aqui. Pra tua fonte. Fala fonte, André, né? Falaram aqui no chat, aqui, ó. Aí a fonte brincou comigo assim, falou assim, essa é uma notícia que não tem furo. O Abel assinou. Putz, todo mundo sabe que ele... Aí a mensagem é, todo mundo sabe que ele vai ficar, não tem segredo, velho. Então pronto. Ele vai ficar no Palmeiras. Não, é óbvio. A questão é quando ele vai assinar esse contrato. Então, é o que eu e o Bruno estamos explicando aqui. Depois vai sair para as férias, pode ser que ele assine entrando no avião, pode ser que ele se sente, ó, na poltrona, aperte o cinto, olhe o celular antes de perder o Wi-Fi, mas se bem que no avião tem Wi-Fi, e assine. Pronto. Pode ser que ele assine fisicamente, vá na academia lá, porque ele sempre dá um presente para os funcionários, né? O Abel sempre deixa lá um presente para a galera, leva brindes, é um Papai Noel lá dentro, né? Papai Noel. E aí pode ser que ele passe lá, leve lá os presentes, se despeça da galera, aquela coisa de dar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tal. E aí deixa o papel assinado, o físico. Ou então chegou em Panafiel, tomou a primeira taça de vinho, relaxou, off do futebol. Opa, peraí, faltou assinar. Pega o celular. Tum. Lembrei de assinar um contrato. Isso. Ô, André, já que estamos Felipe, falando de Palmeiras... Posso rapidinho puxar a brasa para nossa sardinha? Muita gente hoje, seja na imprensa francesa, na imprensa brasileira, cravando o Hakimi fora do Intercontinental. Não custa lembrar que é uma informação dada por nós no Fala Fonte ontem ainda. Isso aí. Que o Hakimi era baixa garantida. Que há outras dúvidas, como nós falamos agora, e reforçamos o Hakimi. Mas enfim, para quem fica duvidando, mas como assim? O André Hernan tem fonte na Inglaterra, o Felipe Silva tem fonte na Rússia. Quem é que o Bruno Andrade pode ser que conheça na França, se nem francês ele é? Então, meus amigos, vocês que nos acompanham tiveram ontem em primeira mão que o provável ou possível rival do Flamengo no Intercontinental, na final, o Flamengo precisa passar pelo Cruz Azul, evidentemente, enfim, não tem um Hakimi na final da competição. Não, temos 1.400 aparelhos conectados aqui e chegou a hora do André Hernan soltar aquela informação que estávamos falando aqui no começo do Fala Fonte. Não, mas era brincadeira, não tem não. Pelo amor de Deus, você não fazer isso comigo. Fala. Já temos a tarde aqui, então, produção, coloca aí. Alan Elias, do Palmeiras, deve sair do Verdão na próxima temporada. Você que tá falando aí. Não. Aí é por conta e risco. Aí eu não fiz nada, não. Tá querendo colocar palavras na minha boca. Pelo amor de Deus, torcida do Verdão, não mate. É @Felipe Silva. Vai lá no Instagram dele lá e mete um hate nele. E me segue, eu tô quase batendo 10 mil seguidores, tá? Por favor, me segue. Vamos fazer essa campanha então? Felipe 10 mil. 10 mil seguidores. Felipe 10. Qual que é o arroba? Vamos lá, produção, me ajuda aí também. @Felipe 2E _ Sil.
Segue 10 mil seguidores, só isso que eu penso. Mete o arrobinha dele aí, vai. Vamos fazer ele chegar a 10 mil ainda hoje. Ainda hoje. Quanto falta? Falta 700 seguidores. Então, vamos, ó, se todos os conectados 700 começarem... não, faltam 300. Com Então. Underline não ajuda muito. É que André... É que meu nome no Brasil ele é muito comum, né? Todo mundo chama tem que Felipe Silva. repaginar, tem que repaginar. Tem que repaginar isso aí, repaginar. Vamos lascar os dois. Newcastle, Alan Elias. Me dá detalhes disso, André Hernan. O Alan é um jogador que se destacou e assim, já vem sendo monitorado por alguns clubes da Premier League. E o Newcastle prepara uma oferta para tentar contratar o jovem jogador do Palmeiras, o Alan, que foi a revelação aí do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma o melhor jogador. Aliás, muita gente lá em Lima, eu estando em Lima, assistindo o jogo ali perto de torcedores do Palmeiras, do Flamengo e tal, quando o Abel tira o Alan, muita corneta em cima. Tirou o melhor jogador, o único que fazia alguma coisa diferente e tal. Então, assim, ele tem muito prestígio, não só no Palmeiras, tem muito prestígio também com a torcida do Palmeiras. E, obviamente, o mercado se movimenta, analisa, acompanha, monitora. E o Alan agora está na mira do Newcastle. O Newcastle prepara uma oferta e, pelo que eu pude apurar, essa oferta é uma bolada que chega. Vai chegar uma paulada que o Palmeiras vai pensar se vai vender ou não. Tipo aquela oferta irrecusável. Vai criar dúvida. É tipo aquela oferta irrecusável, assim. Então, o que é irrecusável? Irrecusável é a multa, né? É pela multa. Ninguém sai pela multa. Ninguém sai. Mas vai ser uma oferta paulada, uma oferta muito boa. É uma oferta milionária para tentar tirar o Alan do Palmeiras. E assim, é um jogador inegociável? O Palmeiras entende que ele é inegociável? Não. Ele não é o extra série, sei lá, Estevão, mas ele é um jogador visto como, dentro do Palmeiras, como a próxima bola da vez do mercado. Isso aí, quando ele subiu, já era o visto como esse jogador que iria ser muito atrativo para o mercado. E, André, até uma curiosidade, né? Curiosidade não, é uma coisa pública. O Alan Elias, ele já não é tão jovem assim como, por exemplo, foi o Estevão, que saíram do Palmeiras, o Hendrick com 17 anos, 18. Foram vendidos antes, né? O Alan Elias, ele tem 21 anos. Então, se a gente tá falando de uma oferta estratosférica, uma bolada, como você tem a informação, vai ser difícil o Palmeiras não aceitar, né? Então, o Palmeiras não, assim, repito, assim, a minha apuração do lado do Palmeiras, ela é até um pouco superficial, para falar bem a verdade. A resposta que eu tive foi muito protocolar. Algo assim, toda boa oferta a gente analisa e se for boa a gente faz negócio. Cara, assim, isso é muito vago. Mas fica muito claro para mim que, por exemplo, tem jogadores às vezes que eles falam não tá para vender. Por exemplo, o Vitor Roque. Sim. A gente conversou ontem com o Vitor Roque. Conversamos. O Vitor Roque é um jogador que, se chegar uma oferta, o Palmeiras não quer vender. E o próprio Vitor Roque também não quer. Então, assim, é diferente. O Alan, ele pode chegar a essa oferta, vai ser analisado, e se for bom e o jogador quiser também, bora. Então, assim, se chegar essa oferta grande mesmo, parruda, pode acontecer de ter negócio. Até porque também o Palmeiras... O Abelão, por exemplo. Muito bem. Olha só, vice-campeão brasileiro, Palmeiras não entra mais em campo em 2025, mas o planejamento para a próxima temporada, claro, já começou. E a temporada de 2025 terminou e com ela o primeiro ano de Abel Ferreira sem conquistar nenhum título sob o comando técnico do Palmeiras. Com isso, a expectativa do torcedor palmeirense é para uma temporada de 2026 bem diferente para esse elenco caro do Palmeiras. A pressão, com certeza, será muito maior em cima de Abel Ferreira e também dos comandados do técnico português. Para isso, movimentação no elenco vai ocorrer tanto de saídas quanto de chegadas de jogadores. O Palmeiras vai ao mercado em busca de mais um zagueiro, um volante e um meia atacante. Por outro lado, o Palmeiras deve receber de volta o lateral esquerdo Caio Paulista, que estava emprestado ao Atlético Mineiro, não agradou por lá, não vai continuar no futebol do Galo e volta ao Palmeiras, mas também não deve ficar
na equipe de Abel Ferreira, ele que deve ser negociado ou novamente emprestado. Também o caminho da saída da academia de futebol deve ser do zagueiro Mikael, ele que não agradou o técnico Abel Ferreira, jogou muito pouco, não agradou a torcida, também deve ser emprestado para ter mais tempo em campo. Quem se destacou na temporada de 2025 foi o atacante Vitor Roque, que fala da pressão que ele teve quando ele chegou ao clube. Quando eu cheguei, sim, senti a pressão. Muitos falavam, pagaram milhões, tem que dar resultado. Sabemos que futebol é resultado. Atacante vive de gol e eu não estava conseguindo fazer meus gols, e eu também entendia que era um processo de adaptação, que estava na Europa, voltar ao Brasil não é fácil. Com um bom futebol apresentado e 20 gols marcados com a camisa do Palmeiras desde que chegou em fevereiro, o Vitor Roque chamou a atenção da seleção brasileira e também de clubes estrangeiros. E ele fala sobre as especulações sobre a sua saída repentina ou não do Palmeiras. Já tive proposta do futebol árabe, sim, e vimos que não era o momento, como tem sondagens agora do futebol europeu, tanto de equipes de primeiro escalão quanto de segundo. Mas vejo que agora não é o momento, tô feliz no Palmeiras, focar no Palmeiras, e é o mais importante para começar aí 2026. Faça o K imediatamente. Aí, com 21 gols, Caio Jorge. Caio com K foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na tela, o top 5 da artilharia da competição. 21 gols em 33 jogos. Mesmo número de jogos, mas 3 gols a menos o Arrascaeta do Flamengo. Mas outra posição, né? Outra posição. Muito impressionante do Arrascaeta. Impressionante. E ele não é o batedor de pênalti do Flamengo. Não é o batedor de pênalti. E agora você me faz pensar se algum outro meia já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não lembro se o Zico, embora fosse ponta de lança, né, aquele meia que chegava muito à área, tenha sido artilheiro, mas não estou lembrando. Vitor Roque também 33 jogos e 16 gols. O Ryan tem 14 gols em 34 jogos. E o Verratti fez 14 gols em 35 jogos, 3 jogadores do futebol carioca, um paulista e um mineiro. Ferreirinha ficou com 8, né? Ferreirinha ficou com 8. Ferreirinha, do que nos privou o Ferreirinha? Não, graças a Deus, né? Mas o Ferreirinha, ele chegou em 5, 6, faz uns 6 meses. Era impossível não chegar a 10. É impossível, né? Que zica do Neto, hein? Eu não sei se Deus estava ao lado do Neto ou ao nosso lado, né? Mas enfim, Ferreirinha não chegou aos 10 gols e o Neto não vai ter que sair de tanga pelos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Caio Jorge foi o cara, né? O cara dos gols nessa temporada. É o artilheiro da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, se não foi superado por ninguém nas quartas de final, acho que ainda é o artilheiro da competição. Foi uma aposta ali do Leonardo Jardim, esse cara, e, né, começo do ano ali, Gabriel, Barbosa e tal, não sei o quê. Caio Jorge realmente, eu acho que ele fez um turno melhor do que o retorno, né? Ele teve a seca, todo atacante tem, né? Passa por esse momento, mas realmente ele fez um campeonato bem impactante, tanto que foi convocado para a seleção. Eu não acho que vai para a Copa do Mundo, não acho mesmo, mas se ele mantiver esse ritmo no ano que vem, vai deixar uma pulguinha atrás da orelha italiana de Ancelotti. E o nosso Fernando Victorino confirma, Caio Jorge é o artilheiro da Copa do Brasil, 5 gols apenas entre aspas. Campeonato diferente. Né? Mas é um campeonato diferente, a artilharia por enquanto é dele também. Faz o Caio. É difícil, hein, o Caio? Não sei fazer o Caio. Tem que fazer com a caneta, assim, né? É assim? Só com a caneta para fazer. Faz o Caio. Difícil. Vamos para algo mais importante. Faz o Jota do Jorge ali, faz o Jota. Pro Corinthians, o Brasileirão, graças a Deus, muito bem, é isso aí. E nessa segunda-feira, o Flamengo encaminhou à CBF uma proposta para padronização de gramados em todo o país. O documento, segundo o clube,